Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, quero atualizar aqui a situação, o que está acontecendo na guerra entre Ucrânia e Rússia. Então eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque provavelmente esse vídeo vai se estender um pouquinho mais. Peço a você que fique até o fim do vídeo, para que você entenda, para que você tenha uma dimensão das coisas que podem ocorrer. E se ocorrerem, como vai ocorrer e quantas pessoas serão atingidas por isso. Então eu peço a você um pouquinho de paciência, pessoal. Além disso, preciso lembrar a vocês, é claro, nossa caravana sairá dia 9 de junho. Então ainda dá tempo, tá? Temos ainda vagas, apesar de serem limitadas, temos algumas vagas. Então entre em contato com o nosso amigo Ricardo Paiva, tá na descrição aí o contato dele. Ele é o da Promundo Turismo. Peço a você que corra, tá? Se você tem o desejo de conhecer Israel, você quer tocar, quer entender, quer aprender, ver ali ao vivo os locais aonde ocorreram os eventos bíblicos, essa é a sua chance. Você não pode perder. Então, entre em contato com ele urgente. Urgente, tá bem? Fala que você viu aqui, o Gordinho falou que você tem as melhores condições e os melhores preços do mercado. Que com certeza você vai se surpreender com a facilidade e com os valores, tá bem? Então entre em contato com ele. Pessoal, só vou para a vinheta e já volto aqui. Bom, pessoal, vocês viram que a escalada da guerra está chegando num ponto perigosíssimo. Por quê? Nós temos aí o Ocidente enviando armas, enviando dinheiro para a Ucrânia, na intenção do quê? De parar a Rússia, para que a Rússia não vença essa batalha na Ucrânia. Porque eu não digo nem que é uma guerra, eu digo que é uma batalha, porque a guerra maior está para começar. E isso causa medo, tá? Causa medo. Vocês vão ter uma surpresa aqui no final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês algo que vocês ainda não viram. E vou passar o site para que vocês possam, vocês mesmos, pesquisar e ver o que pode acontecer em diversos lugares do mundo, tá bem? Gente, em 11 meses de guerra, o dinheiro que foi gasto, enviado à Ucrânia com armas, ajuda financeira, é uma soma gigantesca. Para você ter uma ideia, em maio de 2022, essa soma já ultrapassava 100 bilhões de dólares. Um gasto maior do que nos primeiros 5 meses de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então vocês vejam o impacto financeiro que isso tem causado. É um gasto super gigante. É um rombo gigante nas economias. Eles têm que fazer o quê? Já que entramos, temos que ajudar. Então, eles estão enviando armas. E isso causa um outro problema, que é o principal e que tem um país adorando isso. Tem um país que está amando isso e eu creio que eles torcem para que esse conflito se estenda ainda por mais tempo. E ao invés de 11, 12, 13 meses de guerra, seja 3, 4, 5 anos de guerra. Para eles é vantagem. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vejam só, para vocês terem ideia. A ajuda à Ucrânia soma mais de 100 bilhões e gasto de países envolvidos supera o da Segunda Guerra. Isso é só uma ideia e a notícia não é atual, porque eu não consegui encontrar fonte confiável dos gastos atualizados agora, em janeiro de 2023. Então eu peço a você até que tiver a fonte aí, tiver uma fonte confiável que mostre esses gastos que foram feitos aí, ponha nos comentários, por favor. Então vejam só, a notícia aqui, ó, 9/5/2022, ó, vou marcar aí na tela para vocês verem, tá? 9/5/2022. E foi atualizado em 9/5/2022, então de lá para cá não se atualizou mais isso. Agora prestem atenção no que pode acontecer. Por quê? Esses 100 bilhões lá em maio de 2025 não era nem de ajuda financeira, era ajuda militar mesmo. Equipamentos, munições, tudo isso sendo enviado aos montes. Para vocês terem uma ideia, o Zelensky pediu mais de 1.000 obuseiros para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos fossem fornecer isso, é mais do que o Exército e a Marinha dos Estados Unidos têm somados. Então, para vocês terem ideia da magnitude desse conflito.
Agora vejam só o relatório, que é o principal. É a principal parte dessa notícia, porque tem um país que está amando isso. Ó. Estados Unidos ficariam sem munições numa guerra contra a China. Isso é um relatório das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa. Militares das Forças Armadas ucranianas transportam mísseis aqui, ó, enviados pelos Estados Unidos. E isso é importante prestar muita atenção. Estão enviando armas aos montes, mas isso está causando uma defasagem, uma falta de munições, de armas nos exércitos da OTAN. E aí chama demais a atenção, porque eles não estão conseguindo repor. Os Estados Unidos provavelmente ficariam sem munições críticas durante um conflito com o regime comunista da China devido à sua incapacidade de mobilizar adequadamente a base industrial de defesa, de acordo com um novo relatório. O relatório intitulado Esvaziar lixeiras em um ambiente de guerra examina como os Estados Unidos esgotaram as principais reservas de armas ao fornecer a resistência da Ucrânia contra a invasão russa, e extrapola como uma situação semelhante poderia impactar negativamente a nação em um cenário de guerra. Vejam só isso aqui, ó. A base industrial de defesa dos Estados Unidos não está adequadamente preparada para o ambiente de segurança competitivo que existe agora, diz um relatório publicado em 23 de janeiro, agora, pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o CSIS, tá? Um think tank focado em segurança. Em um grande conflito regional, como uma guerra com a China no Estreito de Taiwan, o uso de munições pelos Estados Unidos provavelmente excederia os estoques atuais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, levando a um problema de lixeiras vazias. Empty Beans segue de perto a divulgação dos resultados de jogos de guerra do CSIS, que descobriram que os Estados Unidos sofreriam com baixos níveis de munições vitais para uma guerra com a China, pela contínua independência de fato de Taiwan. E vocês acham que isso está ameaçado? Pois é. A independência de Taiwan está, sim, seriamente ameaçada. Vejam só, vou mostrar apenas uma notícia aqui. China envia aeronaves e embarcações para perto de Taiwan depois que a presidente Tsai Ing-wen escreveu para o Papa. Tá? Ela deu uma resposta para o Papa, respondendo ao discurso do Papa. Os militares de Taiwan detectaram 4 aeronaves chinesas e 3 navios de guerra perto da nação insular em 25 de janeiro, disse o Ministério da Defesa de Taiwan, certo? As aeronaves e embarcações militares chinesas foram detectadas por volta das 6 horas local. Não há indicação de que a aeronave cruzou a linha mediana no Estreito de Taiwan ou no espaço aéreo de Taiwan, de acordo com o Ministério. As incursões chinesas ocorreram quase diariamente, já que o Partido Comunista aumentou a pressão militar na ilha autogovernada. Os militares de Taiwan detectaram 9 aeronaves chinesas e 4 embarcações em 23 de janeiro, e uma aeronave chinesa e 4 embarcações no dia 24, agora, certo? Mas a última demonstração de força do Partido Comunista Chinês veio depois que Tsai disse ao Papa Francisco em uma carta em 23 de janeiro que a interação construtiva com a China só é possível se o Partido Comunista Chinês respeitar a democracia e a liberdade de Taiwan. Vocês sabem, vocês já viram que no aniversário do Partido Comunista ano passado, ele prometeu reunificar a China, nem que para isso ele tivesse que usar o meio militar, que fosse por força, que ele iria fazer que a ilha de Taiwan seria reintegrada ao território chinês. Então, é uma ameaça muito grande. E agora isso, os Estados Unidos detectando que ficariam sem munições, e rapidamente, vocês vão ver só. O problema é que os Estados Unidos têm estoques tão baixos para esses mísseis antinavio de longo alcance que em nossos jogos de guerra, em várias interações de jogo de guerra, ficamos sem esses mísseis em menos de uma semana, praticamente todas as vezes, certo?
Não podemos lutar nesse caso em uma guerra prolongada, porque não temos suprimentos suficientes de munições. E isso é um grave problema. Isso é um problema muito grande, porque teria que ser uma guerra relâmpago. Eles teriam que vencer uma guerra relâmpago contra a China. E nós sabemos das dificuldades que estão crescendo, porque a China vem se armando ao longo dos anos. E isso é um grande problema. É por isso que a China está tão feliz que os Estados Unidos e a OTAN estejam mandando tantas armas para a Ucrânia e ficando sem, porque não estão conseguindo repor os seus estoques. Estados Unidos despreparados para uma grande guerra. A falta de preparação dos Estados Unidos para um conflito com a China comunista tem sido um ponto de discórdia entre legisladores e especialistas em política de defesa. Em 2021, por exemplo, o deputado Mike Gallagher alertou que os Estados Unidos provavelmente perderiam uma guerra para Taiwan. E observou tendências em jogos de guerra nos últimos anos, em que os Estados Unidos perdiam regularmente para a China em invasões simuladas de Taiwan. Empty Beans acrescenta mais contexto à questão, analisando como os Estados Unidos esgotaram rapidamente as munições críticas por meio de seu apoio à Ucrânia, observado que os estoques do país de mísseis terra-ar Stinger, obuses de 155 mm, munições e Javelin, os sistemas de mísseis antitanque despencaram. É claro que a China está amando esse conflito da Rússia com a Ucrânia. Olha a oportunidade que eles têm na mão. Um pouco mais que durar esse conflito e essa ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, o que vai acontecer? A China ganha força. Ela consegue colocar em prática o seu plano. Ela pode invadir Taiwan a qualquer momento. E isso é algo muito grave. Os Estados Unidos estão hoje sem um líder. Até porque Joe Biden não tem mais condições de ser presidente americano. E isso é constatado diariamente. Não só por republicanos, quanto mesmo por democratas, que estão vendo um presidente já senil. Isso é muito grave. E as eleições americanas é apenas em 2024. Só em novembro do ano que vem terão novas eleições. O que agrava mais ainda o quadro e dá mais tempo ainda para a China se preparar. É por isso que a China tem amado esse conflito. Além disso, empresas também têm adorado. Vejam só o porquê. Estados Unidos dobram vendas de armas da OTAN em 2022, sob condições nas quais o índice Dow Jones Industrial Average caiu 10% no ano, nos últimos 12 meses. E os preços das ações da Northrop Grumman e da Lockheed Martin dispararam 40%. Essas empresas estão ganhando dinheiro a rodo com esse conflito. Não é só a China que está amando esse conflito. As empresas também. Tem gente que está adorando isso, porque está enriquecendo mais ainda. E isso sim é um caso grave. Agora, vocês imaginam com essa escalada que está tendo França, Alemanha, Estados Unidos enviando tanque, enviando mísseis, enviando obuseiros, sistemas de longo alcance. Imaginem vocês que a Rússia pode começar a usar armas nucleares, até porque a Ucrânia tem feito ataques em território russo. E a doutrina militar russa permite que seja usado bombas nucleares no caso de ataque em território russo. Agora, vocês já imaginaram, vocês conseguem imaginar o estrago que uma arma nuclear faz? Então vejam agora, que eu prometi que eu ia mostrar para vocês no fim do vídeo. Olha só, eu simulei em Kiev uma dessas bombas táticas, tá? Uma nuke de baixo rendimento. Essa bomba jogada em Kiev mataria instantaneamente 40.886 pessoas e lesionaria 148.318. Dessas, com certeza, boa parte morreriam. Então vejam o potencial de estrago de uma bomba simples, uma bomba tática, pequena.
Agora vamos ver uma bomba de médio alcance, tá? Vejam só, esse site é bom, o nome dele é outrider.org, tá? Tá aqui em cima, ó. Vou querer deixar em azul para vocês verem aí, ó. É só digitar outrider.org. Agora vejam só, uma bomba média, o tamanho de uma bomba H da Coreia do Norte. 244.262 pessoas morrem instantaneamente. 803.000 sofrem com lesões. Então imaginem vocês, a Rússia usando uma bomba de médio porte, não diria nem de médio porte, um pouco acima de uma bomba tática. Agora tem mais. Essa é uma bomba de médio, realmente de médio porte, tá? Vejam só o que aconteceria jogando ela. 281.116 pessoas morreriam instantaneamente. 848.988 sofreriam lesões e dessas, boa parte morreriam também. Então vejam só o potencial de estrago. Agora temos aqui a bomba, a maior bomba da Rússia, tá? Se ela for jogada em Kiev. Olhe o potencial de estrago. Vocês já não conseguem ver aí na tela, eu não consigo colocar, por quê? É muito grande. 1.764.689 pessoas morreriam instantaneamente. 1.066.000 sofreriam lesões e dessas, boa parte, certo? Boa parte delas morreriam também por consequência das lesões. Então vejam o potencial de estrago. E eu não estou falando de uma cidade com uma megalópole. Não estou falando disso. É uma cidade grande? Sim. Mas se comparada com outras cidades do mundo, ela se torna uma cidade de médio porte. Agora querem ver uma simulação maluca aqui? Vou colocar São Paulo. Para vocês terem uma ideia, terem a noção do estrago que pode ser causado por essa bomba. Colocando aqui em São Paulo, boa parte de vocês conhecem São Paulo, vocês vão ter uma ideia maior ainda. Isso é a maior bomba do arsenal da Rússia, tá? Que é a Tsar Bomb. Tá aqui, ó. Se fosse jogada em São Paulo, se ela estourasse em São Paulo, certo? 10.038.000 pessoas morreriam instantaneamente. 8.633.412 pessoas sofreriam lesões. Lógico, dessas, boa parte morreriam devido a essas lesões. É para você ter uma ideia do impacto que isso causa, do tamanho do estrago que uma única bomba dessa pode causar. Agora imagine se nós chegamos a esse ponto e as capitais da Europa sejam bombardeadas pela Rússia e Moscou seja bombardeada, as grandes cidades da Rússia sejam bombardeadas também. Imagine quantos bilhões de pessoas não vão morrer. Além disso, com certeza a Rússia também atacaria os Estados Unidos. Olha as grandes cidades americanas. Nova York, você vai ter provavelmente um número muito próximo disso aqui. Ou seja, quase 20 milhões de pessoas afetadas com uma única bomba. E é sobre isso que eu tenho falado o tempo todo. Todo mundo falando, a Ucrânia tem que fazer isso, a Rússia tem que fazer isso, os Estados Unidos tem que fazer aquilo. Gente, eu torço para que se resolva no diálogo. Olha quantas pessoas inocentes podem morrer por conta disso. Você acha que o Putin, o Biden, o Zelensky, qualquer um desses políticos de grande escalão, generais, vão sofrer danos? Claro que não, eles vão estar seguros em bunkers. Quem vai sofrer? É justamente a grande população, o povão. Esses pagam o preço mais alto. Olha o impacto que isso pode causar, gente.
Eu vou tentar reduzir a tela aqui para que vocês vejam o tamanho da área, tá? Mas para você ter uma ideia, deixa eu diminuir aqui, eu acho que aparece tudo. Aí, jogando em São Paulo, na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, ela atingiria Jundiaí, atingiria Santos, atingiria aqui, ó, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, mais cidades aqui, vamos ver aqui, ó. Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões. Olha só quantas cidades, ó, Vargem Grande, São Roque, Araçariguama, todas essas seriam destruídas. Muitas pessoas pagando com a sua vida. Eu coloquei São Paulo, não porque de um momento a gente corra risco que aconteça em São Paulo, não. É um risco descartado disso aí. Mas para que você tenha uma ideia. Por quê? Porque você conhece a região. Eu coloco lá Kiev, coloco Nova York, as pessoas, a maioria das pessoas que assistem, não conhecem, não conseguem ter essa noção. Mas aqui mostra exatamente o estrago que seria feito. Então é algo para se tomar muito cuidado e prestar muita atenção no que está acontecendo. E isso está acontecendo hoje. Esse risco de destruição pelo mundo é real. Vocês viram os cientistas ajustando o relógio do fim dos tempos? Está cada dia mais próximo o apocalipse. Então prestem muita atenção, gente. Isso é muito importante. Eu peço até a vocês que recortem, que entrem nesse site, simulem, mostrem para as pessoas. As pessoas têm de estar cientes. Por quê? Nós temos que esperar pelo melhor. Eu espero e torço para que se resolva no diálogo. Mas temos que estar preparados para, se caso ocorrer uma eventualidade dessa, ter uma noção de como agir, uma noção do que fazer, certo? Então é muito importante prestar atenção. E essa escalada está acontecendo constantemente. Cada vez que o Ocidente envia mais armas para a Ucrânia, fica mais próximo da Rússia usar uma arma nuclear. Cada vez que a Rússia avança na Ucrânia, o Ocidente se vê compelido a ajudar ainda mais, enviando mais armas de longo alcance. E isso é um perigo danado. É por isso que eu fiz essa atualização, trouxe isso aqui para vocês, para que vocês entendam em que ponto nós estamos, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.